Prezados irmãos, Shalom a todos. Eu sou a irmã Carmen, missionária claretiana, e estou fazendo a divulgação da vida e da história de vida da serva de Deus, Madre Leônia. Este já é o terceiro episódio que eu estou contando sobre a vida dela. Na vez passada, no último que nós publicamos, nós falávamos sobre o ingresso dela na vida religiosa, que foi em junho de 1935. E em dezembro do mesmo ano, ela ingressou no noviciado. Ela colocou o hábito de noviça. E depois, então, em julho de 1937, ela vai visitar a sua família. Ela vai de férias. E quando ela foi de férias, ela aproveitou visitar o confessor dela, o diretor espiritual que a acompanhou enquanto ela estava ainda na sua casa. Ela era da Ação Católica, era catequista, era coordenadora, presidente do grupo de jovens lá da Ação Católica. Enfim, ela era uma líder inata, A gente diz assim, aquela pessoa é líder inata, ela coordena mesmo sem se programar, acaba sendo o referencial do grupo. Então ela foi visitar o padre Alessandro, que era o diretor espiritual dela. Depois de contar-lhe as suas experiências na vida religiosa, nós lembramos aqui que a Madre Leônia, ela era noviça de segundo ano e já tinha sido colocada, o ofício dela, a missão dela era auxiliar na formação das jovens que estavam ingressando na vida religiosa. Ela estava em formação e já estava também trabalhando na formação das que estavam ingressando. Então, depois de contar a sua experiência, dos primeiros anos na vida religiosa para o seu diretor espiritual, os apelos do Senhor, as dificuldades encontradas para trabalhar no campo da formação, ela registra num papelzinho lá, na sua cadernetinha, os conselhos recebidos do santo sacerdote. Então ela escreveu: devo ser em tudo um espelho de simplicidade, de humildade, de confiança e abandono no Senhor, especialmente em Jesus hóstia, no momento de adoração, se abandonar totalmente nas mãos de Deus. Agir com doçura, agir com caridade e paciência. Ser severa comigo mesmo, ela diz. Não me agitar pela minha incapacidade e fraqueza, coitada. Ela se achava incapaz. E é justo que ela não tivesse mesmo os critérios ainda para cuidar de formação. Ela achava que era incapacidade. Nem desanimar, não me agitar, não falar mais, não quero este ofício porque não sei cumpri-lo. Coitada dessa jovem, O confessor dela, o diretor espiritual, disse para ela que não repetisse mais isso, porque se ela foi colocada pela superiora para fazer esse trabalho, essa missão, é porque era a vontade de Deus, então para ela não reclamar. Mas, como uma sacerdotisa, devo cultivar o interior das pessoas, recebendo com afeto e caridade as suas confidências. Imagina uma jovem de 22 anos ingressando na vida religiosa, nos primeiros anos, ainda em formação, e as jovens já confidenciavam a ela as suas dificuldades, as suas, enfim, as dificuldades, que as pessoas vão encontrando.
As ponderações do padre Alessandro, seu confessor, foram absorvidas por irmã Leônia como a regra de vida. Para ela era uma ordem, esses conselhos. Apesar das dificuldades que cada vez pareciam maiores, ela se abria para o imponderável de Deus. Ela era conduzida por Deus, né, pelas trilhas que a levariam aos seus desígnios de amor. Isso para ela bastava. Nas horas de as horas de amarguras, né, as horas amargas, de sofrimento, ela lembrava do conselho do orientador: devo agir com retidão, igualdade, tanto com quem me quer bem, quanto com quem me interpreta mal a minha vida. Tinha as pessoas que interpretavam mal, né? Principalmente as invejosas, né? De ver ela tão assim, sendo considerada pela congregação, ainda tão jovem. Então gera aquela inveja, aqueles ciúmes, né? E então, sendo uma verdadeira vítima de Jesus para o bem do Instituto. É interessante que ela apenas estava ingressando, estava em formação e já se preocupava com a congregação. Olha que coisa! Essa mulher, ela foi predestinada por Deus para ser uma fundadora. Ela é a fundadora das Irmãs Claretianas. E ela, desde os primeiros anos, ela já sente essa responsabilidade, né? Em seu diário íntimo, irmã Leônia escreverá posteriormente aquela irmã que a acompanhou desde o início, né? Desde o dia em que Jesus tocou meu coração com o seu divino chamado ao estado religioso, o meu único ideal foi aquele de alcançar a virtude e o infinito. Quando deixei família e sonhos da juventude, com 21 anos, outra coisa não desejei senão conquistar pessoas para Cristo. Nenhum obstáculo, por mais árduo que fosse, conseguiu arrancar do meu coração este poderoso desejo. Para quem tudo renunciou por Jesus, nada é difícil. Né? Tudo renunciou para Jesus, pela causa do reino de Jesus. Então, os sofrimentos que vai aparecendo no dia a dia, não é difícil, diz a madre, né? Eis porque não hesitei e nem achei impossível as vias misteriosas da divina providência. Interessante essas colocações dela. No imediato da vida franciscana, as vias misteriosas da providência que permitiram o ingresso de irmã Leônia nesta pequena ordem religiosa também conduziram-na pelo itinerário pascal. Fazia quase um decênio que a fundadora falecera e o governo da Madre Stefanina Graziano apresentava-se propício para incrementar e dinamizar o carisma fundacional como um dom a serviço da Igreja e do mundo. Ou seja, a congregação tinha sido fundada há 10 anos e a superiora, a irmã fundadora daquela congregação, as pobres filhas de Santo Antônio, havia falecido. Então, a superiora geral atual, que era a Madre Stefanina Graziano, foi um momento propício para ela, quando ela viu o dinamismo da irmã Leônia, mesmo ainda muito jovem, ela percebeu que ali tinha alguém que podia fazer mais pela congregação. Na época se falava instituto, né? Então ela achou propício isso, né? Incrementar, dinamizar, abrir, expandir um pouco mais a congregação.
E o futuro imprevisto, escondido no presente desafiador, né? Preparava para ela novas surpresas que só seriam conhecidas na terra do Vesúvio. Elas mudaram, foi transferida a casa de formação para Secondigliano, em Nápoles, e chama a terra de Vesúvio porque é lá que tem o vulcão, né? Aquele vulcão do Vesúvio. Então, aí foi transferida a casa de formação do Instituto das Pobres Filhas de Santo Antônio de Secondigliano para Nápoles. Ocorreu no início do ano de 1938, de modo que a irmã Leônia era juniora, né, já tinha feito os primeiros votos. O cardeal Alessio Ascalesi, vendo as necessidades das irmãs, né, para abrigar melhor as formandas, que graças a Deus estavam ingressando mais meninas, né? Então o que ele fez? Ele doou 2 casas em Miradois, em Nápoles, para onde elas pudessem sistematizar tanto a casa de formação quanto o governo geral, né, do Instituto. A irmã Leônia acompanhou as formandas a essa nova residência e, como quem analisa as dificuldades da caminhada espiritual, já percorrida, né, a missão que ela já tinha percorrido aquele tempo, então ela analisou bem e a missão que a esperava. Então ela ficou ponderando uma coisa e outra. Ela escreveu então para a amiga, a irmã Agnella, pedindo orações, evidenciando suas disposições espirituais e relatando o que passava com as pré-noviças. As pré-noviças são as moças que estão naquela fase de adaptação, né, da vida religiosa e depois já se encaminha para o postulantado. Então ela escreve para a irmã Agnella, dizendo assim: vós fostes a minha primeira guia, né, a primeira mestra. Deveis rezar e pedir ao caro Jesus por mim, para que eu resista a cada luta e a cada espinho que encontro diariamente no meu caminho. E ela dizia: quero a qualquer custo tornar-me santa e ser toda sua, né, de Deus. Sou, porém, muito frágil nas virtudes. Ela se reconhecia fraca. Peça com insistência a Jesus para me fazer forte, constante e perseverante nos propósitos, nas virtudes. Ela fazia os propósitos, né? E não conseguia, então ela pediu oração para a irmã que foi mestra dela. Passaremos à casa nova em Nápoles, onde far-se-á também a vestição religiosa. Orai para sermos verdadeiramente esposas de Jesus. Então a Madre Leônia, ela desde muito jovem, ela já percebeu, né? Ela foi iluminada por Deus, pelo Espírito Santo, que a missão dela era formar aquelas jovens, né? Que depois acabou realmente ficando como mestra das noviças. A irmã Leônia estava aberta à verdade do próprio ser, né? Ela reconhecia. Descia aos degraus da escada do seu interior e encontrava-se frente a frente consigo mesma. O desejo de santidade a tornava pobre e necessitada da ajuda dos irmãos. Para melhor atender à missão congregacional, as superioras determinaram que ela reiniciasse os estudos acadêmicos, né? Para ela continuar os estudos.
Matriculou-se então na escola magistrale, né, aqui como em Itália, Antônia Maria Vena, que era o nome da escola, né? Antônia Maria Verna. E 3 anos depois recebeu o certificado que lhe conferia o direito de ministrar aulas como professora do 1º grau. Retomou as aulas práticas e teóricas de piano. A madre tocava, hoje a gente fala teclado, né? Naquele tempo ela tocava o órgão, tem ainda lá na Casa Berço, onde ela fundou a Congregação das Irmãs, o órgão que ela tocava, cantava para Nosso Senhor, cantava para Jesus. Então ela retomou as aulas, né? E juntamente com os seus afazeres comunitários, participava da comissão externa que tinha por objetivo prover a manutenção das obras sociais de Mira II naqueles anos difíceis, marcados pelo signo da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês percebem que ela, como que ela era dinâmica. Ela estudou, fez o magistério, depois retomou as aulas de música, né, de teclado, e além disso, ela ainda fazia trabalho social, né, para atender as obras sociais, né, naquele tempo difícil da Segunda Guerra Mundial. Quando a Itália, militarmente despreparada pela falta de equipamentos economicamente desgastados pela crise interna que se alastrava, declarou guerra à França e à Grã-Bretanha, a irmã Leônia, preocupada, ela ficou muito mais preocupada com a situação, anota então nos seus escritos: gostaria de consumir-me como vítima expiadora, especialmente neste terrível flagelo da guerra. E ela pede: Jesus, quanto eu gostaria de amar-te, reparar e colaborar para a salvação de todos, porque ela pensava, né, quantos jovens, quantos homens, quantas pessoas morrendo por conta da guerra e quantos morrendo sem preparo, né, sem se preparar para o encontro com Deus. Então ela diz que ela gostaria muito de amar, de reparar, de colaborar para a salvação de todos. De fato, durante a Segunda Guerra, o dia a dia da irmã Leônia foi um desafio constante. Para atender aos pobres em geral, os anciãos desamparados, as crianças órfãs de guerra, os imigrantes, as irmãs de clausura, e prover as necessidades internas do Instituto, recorreu à mendicância e aos centros de abastecimento militar, enfrentando muitas vezes o sibilar das balas. Os bombeiros, as filas imensas e situações pouco recomendáveis para uma religiosa. Diariamente, em Mira II, distribuía um prato suculento de sopa quente às famílias necessitadas. Nós vamos parar, né, porque senão fica muito comprido e as pessoas não gostam muito de coisas longas, né? Então nós paramos nesse momento, pensando um pouquinho no quanto essa irmã Leônia me chama muita atenção, de uma pessoa assim muito jovem, sabe, se preocupar com essas coisas de adultos, né, de pessoas preparadas. E ela se entregava nas mãos de Deus e se sentiu um instrumento na mão de Deus para atender os irmãos, né? Então, na próxima, nós contaremos mais um trechinho da vida da serva de Deus, Madre Leônia. Se alguém
se sentir tocado e quiser fazer contato comigo, pode me telefonar ou então mandar mensagem, que a gente pode interagir um pouco, né? O meu telefone é 18 991 48 12 21, tá? Se quiserem fazer contato comigo, eu ficarei muito grata.